Que alô, Ludibradores, está começando mais um DibradaCast. Eu sou o Caissara, podcaster não, aqui é boleiro. Aqui é o 86 e, meus senhores, vocês não sabem o que é um Palmeiras e Corinthians. Aqui é o Aguiar e vou falar uma coisa pra vocês. Boleiro bom joga no futebol paulista, meu amigo. Ah, velho, o Aguiar com todo o seu bairrismo. Aguiar, você, cada vez que você fala, você complica mais a gente. O DibradaCast tentando expandir pro Brasil inteiro e você querendo que fique recluso à zona leste de São Paulo. O que eu posso fazer que o maior futebol aqui do Brasil é o futebol paulista? Ô, Aguiar, mas é isso aí. Você foi muito boleiro na sua infância e adolescência? Ah, eu fui, né? Era um goleiro nota 6, tá bom? Goleiro? O Aguiar vem com esse papo de goleiro, só se for de futebol de salão, né? Que com 1,70m, pá. Ah, não. Quando eu jogava no campo, eu jogava na lateral direita. O cara versátil ainda, hein? Boleiro, você mexe a mala. É, só não dava, centroavante não dava, né? Que a altura não ajudava, pô. Porra, mas centroavante não dá, imagina goleiro. O Romário era centroavante 1,69. Então, era goleiro de salão. De salão, não de Fibolim, tá? De salão. Mas, Aguiar, você disputou muitos campeonatos na escola, ganhou medalha, chegou a fazer isso aí? Eu fiz vários, eu fiz 11 campeonatos, que teve ótimas repercussões lá na região que a gente morava. É verdade, o pessoal brigava pra disputar o meu campeonato, né? Saiu no jornal do bairro, né, Aguiar? Eu era o jornal, né? A gente fazia o próprio jornal. Era um negócio organizado, tinha jornal, tinha estatística, tinha os artilheiros, tinha premiação para artilheiro e tudo. Inclusive, quando a gente ia fazer o campeonato, chamava dois representantes de cada time, fazia uma mesa com salgado, coisa, e fazia o sorteio. Não era nível FIFA, meu amigo. Ô, Aguiar, você ganhou algum desses campeonatos? Não, isso que eu ia falar. Foram 11 campeonatos, 7 vice-campeonatos e um terceiro lugar. Nunca ganhei. O cara não conseguiu ganhar o campeonato nem que ele organiza, velho. Se eu ficar no final. E era um negócio cartoleiro mesmo, porque ele organizava o campeonato, ele era uma espécie de CBF, ele era a Rede Globo, porque ele era a mídia principal, e ele participava do campeonato, ele era o dono do Flamengo. E a arbitragem era o título. Meu Deus do céu, Aguiar. E mesmo assim não conseguiu ganhar, Aguiar? Não consegui, cara. Teve uma final que o meu time era muito favorito pra ganhar a final, mas muito favorito. Aí os caras encaixaçaram tudo no sábado à noite e faltou um monte de cara. Joguei com 3 na linha e comigo no gol, o jogo inteiro. Aí perdemos de 4-1. E era favorito, cara. Meu Deus do céu, eu também não sou um cara que eu joguei muita bola assim na escola. A única lembrança do campeonato que eu tive, o Caissara vai lembrar disso, é quando eu tava na 6ª série, e o campeonato foi o seguinte: organizaram-se dois times, né, que nem tem isso, o quadro 1 e o quadro 2, né, que era um time mais forte e um time menos forte. Eu, logicamente, com toda a minha habilidade, com toda a minha sapiência, estava no time 2, que era o time mais fraco. Só que o que aconteceu com a minha sala, Guiar? Os meninos, eles foram muito inteligentes. O que eles fizeram? Eles colocaram... Inteligentes não, eles foram muito baixos. Eles colocaram o nosso time 1 para jogar contra o time 2 das outras salas. E o nosso time 2 para jogar contra o time 1 das outras salas, Aguiar. O que aconteceu? O nosso time, teoricamente 2, foi campeão, porque ele tava disputando contra os pernas de pau das outras salas. Enquanto eu, que tava no time 2 e fui jogar contra os que eram bons das outras séries, a gente só tomava sacolada, Aguiar. Era só 8-0, 9-0. Aguiar, a gente saiu do campeonato sem fazer absolutamente nenhum gol. Essa é a lembrança que eu tenho do campeonato. E quem é dessa época aí, quem passou uma situação parecida aí, manda e-mail pra gente, porque assim, na época, a gente ficou muito feliz, os meninos do quadro 2, porque a gente não tinha chance nenhuma de jogar. Aí inventaram um tal de quadro 2, então pra gente tá jogando já era bom. Mas, eticamente, foi uma cachorrada muito grande, né? O pessoal da sua sala lá, muita mancada isso, cara. Deixar de jogar os jogos legais pra batendo nos 8,6 das outras salas. Não, sobre os campeonatos, né? Como eu falei pra você, eu organizei 11 campeonatos, e na verdade 12, que teve um de golzinho também, entendeu? Foram 11 de salão, um de golzinho. De chinelo, era o... Não. Era de Raider. Raider e Havaiana. A Copa Raider. Com rede, né? O negócio é organizado. Você tem ideia, a gente arrecadava o dinheiro, né? Aí eu e o Xixi, a gente ia lá pra 25 de março comprar troféu, medalha, essas coisas. Aí no dia do sorteio a gente apresentava a nota fiscal com tudo que foi gasto, e porque a gente separava um pouco também pro coquetel, né? Que a gente falava coquetel, mas não tinha cerveja, era só refrigerante. Mas era bacana. E a gente tinha algumas características
característica dos nossos campeonatos. A principal é o seguinte, por exemplo, se a gente fizesse campeonato no ano que tem Copa do Mundo, os times tinham que montar seleções. Se o campeonato fosse na época que estivesse disputando o campeonato regional, só podia pôr time do Campeonato Paulista. Mas era legal, o pessoal gostava dessas regras e a gente dava cartão, tinha o cartão verde que o próprio juiz dava se achasse o gol bonito ou achasse a defesa do goleiro bonita, né? Quem no final do campeonato tivesse mais cartão verde, eu falei amarelo, né? Não, é verde. Quem tivesse mais cartão verde no final do campeonato ganhava um troféu como o melhor jogador do campeonato, fora o de artilheiro, de melhor goleiro e outras premiações que já tinha. E o nosso cartão azul, antes de vir a regra pro salão, a gente foi antes, hein? Isso que eu já deixar bem claro. O cartão azul era a substituição obrigatória, né? Ao invés de dar o vermelho, metia o cartão azul. Outras coisas que tinha no campeonato também, que é muito legal. O pessoal gostava muito de disputar nosso campeonato. Meu Deus, tinha até envolvimento de dinheiro, mensalão, nota fiscal. Aguiar, você era um pequeno Eurico Miranda. Era o Eurico Miranda na época. O Tito, né? Se vocês conhecem por Tito, era o Godoy. Pau neles. Pau neles. E o Caissara é o que virou profissional, né? É o mais boleiro de todos aqui, né? Jogou no Ibis, né? Pô, seria legal ter jogado no Ibis. Não, ele fez uma peneira lá, mas falaram que ele era muito ruim. Não servia pro Ibis, eu não tava... É porque o Ibis, ele tem que só perder, né? Se eu fosse jogar no Ibis, ele ia somar algumas vitórias e aí tá contra a política do time, então por isso que eu fui vetado. Mas em relação a... tem muitos interclasse aí, não tenho nenhuma lembrança assim tão marcante quanto vocês aí, mas sempre fui um jogador de amador muito ativo, já disputei alguns campeonatos, já disputei Copa Kaiser aqui em São Paulo, que é muito famosa, mas nunca fui muito longe. Mas pra você que tá entendendo muito aí o que tá acontecendo, a gente separou esse programa pra falar dos boleiros, né? Não dos jogadores boleiros, porque existe uma diferença entre jogadores de futebol e boleiros, mas a gente vai trazer hoje o filme nacional de 1998, Boleiros. E a gente vai entrar a comentar sobre alguns aspectos do filme, fazer algumas comparações com a realidade, né? Algumas homenagens que o filme prestou. E eu queria saber do Aguiar, qual foi a primeira vez que você viu esse filme? Porque esse filme já tem uns bons anos, né, Aguiar? Não, antes de tudo eu quero falar que é o terceiro melhor filme feito pelo cinema nacional, na minha opinião. O primeiro é Tropa de Elite 2, o segundo é Bacurau, que é muito bom, e agora Boleiro. Se vocês não assistiram Bacurau, assiste. Mas a primeira vez que assisti Boleiro eu fiquei encantado, porque identifica muito com o futebol de São Paulo e com histórias dos 4 ou 5, né, contando com a portuguesa, dos principais times de São Paulo. Então, tinha características muito próximas, principalmente nos anos 90. O Nacional também é citado, né? O campo do Nacional. O campo do Nacional é citado, a Javari, né, que vai ser até, eu acho que o primeiro tema, que é o juiz ladrão lá, e assim vai. Mas as características das histórias do filme era muito parecida com a característica de jogos, de acontecimentos do futebol paulista mesmo, né? Mas eu quero saber o seguinte também, Aguiar. Qual que é a diferença de boleiro para jogador de futebol que o Caissara falou e não explicou pra gente? Não é mesmo, né? Qual que é a diferença? Ele que tem que explicar, ele que é o boleiro, mas eu acho que o boleiro é folgado e o jogador de futebol é bom, não é isso? Não, o que acontece é o seguinte, o jogador de futebol, o atleta, ele é aquele cara mais compromissado, o cara que tá sempre buscando o melhor pros companheiros, buscando estar em uma melhor forma física. Já o boleiro é aquele cara que é malandrão, aquele cara que gosta de só ir pro jogo, que não gosta muito de treinar. Romário? O Romário é um cara que se encaixa bem no termo boleirão, né? Não só ele, tem por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, é um cara bem boleirão. Tem outros jogadores aí, né? Mas, assim, no meio do futebolístico, digamos assim, existe uma clara diferença entre os jogadores, né? Os atletas e os boleirões. Apesar que, conforme o profissionalismo vai aumentando, esses jogadores boleirões vão meio que sumindo, né? Até por exemplo, sei lá, o Neymar hoje, que seria um dos jogadores mais talentosos brasileiros, ele também tem uma parte forte do profissional ali que tá se dedicando, principalmente a parte física, né? Eu tinha um treinador que ele falava, na época, né, o Romário era ativo ainda, e ele falava que o Romário é o último jogador boleirão que vai existir, porque o Romário ele falava, né, que não gostava de treinar. Chegou a época no Vasco que ele só jogava jogo no Rio de Janeiro, não saía pra jogar fora. Então o Romário, ele simplifica muito essa denominação do jogador boleiro. E eu acho que eu concordo com esse meu ex-treinador, que ele falava que o Romário foi o último grande boleiro do futebol.
Bom, a lembrança que eu tenho desse filme aí é histórica de referente, assim, eu nunca tinha assistido esse filme, né? Mas eu lembro muito bem quando a gente morava ali no Ipanema, o Aguiar chegando lá, o Aguiar de vez em quando visitava lá na casa do meu avô, que no caso é tio do Aguiar, e ele falava desse filme, ele sempre falava assim, assiste esse filme, o Boleiro, é muito bom. Aí ele falava algumas cenas do filme, porque o Aguiar, ele tem essa coisa, né? O Aguiar, ele gosta de se expressar, quando ele gosta muito de alguma coisa, ele vive falando, né? Tanto que não é à toa que ele falou tanto do Santos pro Caissara, porque o Caissara virou santista. Algumas coisas que eu lembro do Aguiar falando, quando eu era bem pequeno, a gente era bem jovem, né? E eu rever nesse filme, aliás, eu ver nesse filme e me trouxe a lembrança, né? Algumas coisas do juiz que marcava pênalti, do ex-jogador, das maracutais que tinha. É um filme muito bom, o filme da família brasileira, eu diria. Vai ser bem bacana a gente falar algumas coisas desse filme, fazer uma crítica dele. Mas antes a gente tem que falar de uma coisa mais importante do que o filme, o Aguiar, que é os e-mails. Os e-mails, né, Aguiar? Porque, Aguiar, no programa passado, teve alguns e-mails que chegaram, algumas mensagens, mas eu vou destacar uma aqui. A Heloísa Diniz, ela começou com uma abreviação aqui, Aguiar, eu não sei o que significa, você pode falar pra gente. Ela falou VTNC, seus FDP. Sabe o que significa, Aguiar? Sim, mas pro horário não é bom traduzir, não. Tá bom, vamos deixar no ar aí. Ela falou assim, ela usou essas siglas, Aguiar, e depois falou assim, pensei que ia parar mais uma vez. Que ela mandou um e-mail pra gente, Aguiar, falando que pensou que a gente ia parar de gravar o programa, porque chegou na quinta-feira, o programa ainda não tinha sido lançado. Ela falou se a gente não tinha vergonha na cara de demorar tanto tempo. Mas aí, quando ela viu o programa caindo no feed, ela que é santista, ouviu na verdade o programa, falou que foi um dos melhores programas que ela ouviu, não só do De Bela Cast, mas do Santos. Ela falou que a participação da Isabel foi fantástica, que os trechos que a gente colocou foram muito bons. Ela falou que valeu a pena esperar até quinta-feira, mas falou que da próxima vez a gente pelo menos avisar ali no Instagram, no Twitter, alguma coisa, porque ela sempre acha que a gente vai parar. Ela não tá totalmente errada não, porque cada semana é matar o leão por dia. Mas estávamos esperando o resultado da Copa do Brasil. Quem publica o nosso podcast é o mesmo pessoal que faz a contagem lá dos Estados Unidos, então é um pouco lento. O negócio é meio complicado, né? Foi por correio. Mas tem outro e-mail aqui, puxão de orelha, né? Tem muito e-mail de puxão de orelha. A gente tem que abrir um saque do programa pra ver se melhora a qualidade. Concorda, Caissara? Concordo. Então, vamos lá. Manuel Matias é de Bauru. Ele falou que que foi falado que o Pelé veio de Minas, mas na verdade o Pelé foi de Bauru pra Santos, né? Ele jogava no Baquinho, que eles chamam de Baquinho, que é o Bauru Atlético Clube. Ele jogou lá, né? O começo do futebol dele realmente foi ali em Bauru. E depois que ele foi pro Santos, que eu até esqueci de falar no programa, que quando ele foi pro Santos, o apelido dele não era Pelé, era Gasolina. Não sei se é verdade, o apelido dele era Gasolina. Aí acho que foi o Pepe, se eu não me engano. Teve alguém lá que falou: não tá bom isso aí, não, vai ficar Pelé. Que acho que o irmão dele não conseguia falar o nome dele, mas eu sei que é o seguinte: ele começou com Gasolina e virou Pelé. E é o Pelé que todo mundo conhece até hoje, entendeu? E também é um erro meu, que eu falei que o Pelé tinha jogado com 16 anos na Copa de 58, mas jogou com 17. Ele jogou no Santos com 16 anos, beleza? Mas aí é muita coisa, né, Aguiar? Com 16 anos já é difícil, agora com 17 não. Aí é mais fácil jogar na seleção com 17 anos. E fazer 2 gols na final de Copa do Mundo? Ganhar uma Copa do Mundo com 16 é que eu quero ver. Com 17 qualquer um ganha. E uma coisa, você sabia que essa Copa de 58 trouxe uma coisa muito importante pro futebol brasileiro, pra seleção brasileira? Não sei se vocês sabem dessa história. O Brasil tinha um uniforme amarelo e branco. O uniforme azul foi feito por causa dessa final, porque a Suécia ia jogar de amarelo, entendeu? Não sei se vocês sabiam dessa história, mas é um pouco de cultura aí pro de Brada. Depois de tanto que errou, ele quer ter uma informação válida. Tem gladiador, tem imperador, fazendo mistura de amor e dor. Balanço da rede, a grande meta. Com a bola no chão tem a pedalada, com a bola no ar tem a bicicleta. Erro no bote, falta perto da área, tiro livre. Goleiro em choque, sabe que o chute que vem tem o calibre. Ganhar ou perder, se veio pro jogo a fim de torcer, vibre. A ginga evita o estresse, faça que nem R10, jogo, solta a bola no meu pé, eu levo na fé, pode pra resolvo. Chegamos, amigos jogadores,
vamos aqui trazer algumas partes, alguns comentários sobre esse grande filme, esse filme que traduz muito da essência do futebol brasileiro. Eu acho que poucos filmes conseguem concatenar tanta informação, tanta brasilidade, um filme só, porque na verdade são várias histórias ali. O filme tem uma premissa até bem simples, é uma conversa de bar ali. O filme começa reunindo algumas pessoas ali em volta de uma mesa do bar, e aí eles começam a comentar sobre os assuntos, e aí vai tendo uma espécie de flashback. Tô chegando de uma reunião no sindicato, tá dando o maior buchicho. Esse negócio aí de time pedir a cabeça de juiz, tá ficando sério. O que você tem a ver com isso? Você tá aposentado, não tá apitando mais. Tô aposentado, mas eu gosto de dar minha passadinha lá pelo sindicato. Gosto de dar meus palpites. Depois aquilo lá é muito engraçado. Dá risada beça. Rapaz, sabe quem passou lá hoje? O maior bagaço. Virgílio Paiva. Lembra dele? Virgílio Pênalti? Porra! Puta vigarista! Virgílio Pênalti. Por que Virgílio Pênalti mesmo, hein? Pô, esse filme tem vários atores aí, famosos, né? O Lima Duarte participou, o Rogério Cardoso, que ele, além de ser um ator muito famoso, né? Participou da Grande Família, como Floriano. Você gostava da Grande Família, Guiar? Muito bom, vixe. Eu acho que uma das melhores séries, né? Sitcoms, né? Que a Globo fez até hoje. Deu aula aí a Grande Família e Friends, o caralho, Grande Família. O São Flor e o Agostinho são impagáveis. Personagens aí da cultura popular brasileira excelentes. Isso é um ponto de destaque, né, Kaysar Aguiar? Porque o filme, ele traz muitos atores. Como o Kaysar falou, o Lima Duarte faz o Edil, que é um técnico sargentão, né? O Rogério Cardoso, que é um ex-árbitro também, que faz parte ali da mesa redonda. Tem o Flávio Miliasso, que é um ator que recentemente faleceu. É muito bom ator, né? Ele estava fazendo aquela série Entre Tapas e Beijos. Entre Tapas e Beijos, isso mesmo. Tem o Otávio Augusto, que a lembrança que eu tenho do Otávio Augusto, ele fez várias novelas, mas ele naquela série O Quinto dos Infernos, ele era o José Bonifácio. Tem o João Akayabe, que ele fez a última novela que eu lembro dele, ele fez Chiquititas, ele era o tio Chico de Chiquititas. Aí tem a Marisa Hort, tem a Denise Fraga, tem o Casé Peçanha que aparece, o André Abujanra, né, o filho, né, do Abujanra, que fazia o Provocações, o filho dele fazia o Pai Vavá no filme. Tem o Robson Nunes, que é um comediante que tá em voga hoje, um comediante que faz stand-up, que ele tá bem novo no filme. Enfim, Antônio Grassi, Paulo, tem o Cássio Gabo Mendes, que faz um jornalista também. Enfim, é um filmaço assim, tipo, tem vários atores, pequenas participações, né, a cada um com a sua importância ali, mas acho que é legal, tipo assim, pra quem vai assistir o filme, pensa, será que tem algum ator famoso? Tem muitos atores brasileiros famosos, e é um filme assim, que de ator, de elenco, não fica devendo não, é um ótimo filme. Virgílio Paiva, lembra dele? Virgílio Pênalti? Porra! Puta vigarista! Virgílio Pênalti. Por que Virgílio Pênalti mesmo, hein? Rua Javari, sábado à tarde, Mooca, campo do Juventus. Vai jogar Juventus? Quem era o outro mesmo, juiz? É porque eu não me lembro. Era um time do interior. Bom, não interessa, era um time do interior. Agora o importante, o Juventus estava bonito na parada. Podia perder sem risco de ir para a segunda divisão. Já o time do interior, se perdesse, descia. O que faz o presidente do time do interior? Sabendo que o Virgílio estava sempre pendurado na mão de bookmaker, vai lá, molha a mão do Virgílio para garantir a vitória. Aí você imagina um jogo, Naldinho. De um lado, o Juventus, um time classificado, só cumprindo tabela, desinteressado. Do outro, um time tem que ganhar. Mas é um time de merda, Naldinho. Só tem come e dorme, cabeça de bagre, só fim de carreira. Então a gente chega na primeira história do filme, passa. É uma história de um juiz, que ele tá ali envolvido com picaretagem, digamos assim. E aí o Juventus se passa no estádio do Juventus, na Rua Javari, famosa Rua Javari. E ali tá acontecendo uma partida de futebol envolvendo dois times, que um tá lutando para não cair, e tem toda essa questão de precisar do resultado, e esse juiz, ele foi arranjado ali para favorecer uma das equipes. E aí tem um certo jogador, esse jogador que começa, ele dá entrevista ali, metendo uma mala, falando que dominou a bola no peito, a bola ficou colada, ele até tem um jeito engraçado. Sabe quem jogava nesse time? O Coringa. O Coringa. Lembra a primeira entrevista dele? Quando ele chegou no Santos, na estreia, ele deu aquela entrevista, lembra? Tem o drible, chute, corrida, defendo, ataco, apoio, uma potência incrível nos dois pés. Uma vez matei uma bola no peito, ela ficou grudada. Fui obrigado a tirar ela com a mão, o juiz apitou Torrentes.
E aí chega uma hora que do jogo, as coisas não estão acontecendo muito ali, o time que precisava vencer não tá vencendo, o juiz começa a ficar meio preocupado, começa a olhar pra arquibancada e ver que as pessoas que incentivaram ele a favorecer o time não estão gostando muito do resultado e tal. Aê, juiz cornudo! E o Virgílio já tinha recebido E já tinha pago o bookmaker. para cobrir dívida de jogo. E o cara que pagou na arquibancada de olho. Né? Antes de começar o jogo, formalidades de praxe. O Virgílio foi no banco do Juventus. Aí, rapaziada, boa sorte, bom jogo pra vocês. Como é que tá o time pro jogo hoje? Tudo bem, tá tudo bem. Hoje, Virgílio, rapaziada, vai com tudo pra cima dele. Que isso, vai tranquilo. Vocês estão bem na tabela. Eu sei disso. Boa sorte pra você, rapaziada. Você também, um abração Obrigado. e bom trabalho. Obrigado. Põe o teu time no ataque, vai pra cima deles, hein? E não se preocupa com essa coisa de falta no goleiro, com essa coisa de impedimento. Bom, não se preocupa com a arbitragem. Me entendeu, Pibe? Bem que te entendi. O jogo vai se encaminhando pro seu final e ele arruma um pênalti. Ô, Caissaga, um detalhe que é importante falar, que o nome do juiz, não por acaso, era Virgílio Pênalti. Vivido pelo ator Otávio Augusto. O Otávio Augusto. E outra coisa também, Caissaga, que você falou desse jogador que ele era todo marrento, que ele queria bater o pênalti a todo custo, ele é muito parecido com o Cuca. Não sei se vocês concordam comigo. A fisionomia dele. O Cuca mais jovem é bem parecido mesmo. Verdade, concordo. O cabelinho, né, enroladinho ali. E aí o que acontece? O juiz, o Virgílio, ele arruma um pênalti ali, mandrake, aí fica todo mundo naquela, não sei o quê. Mano, e assim, cara, se você não viu esse filme, provavelmente você vai querer ver ele depois, ou se você já viu, você tem essa lembrança forte. Mas a reação do juiz é tão engraçada, porque ele marca o pênalti, e aí todo mundo começa a questionar ele começa a fazer um autoritarismo, fica, você tá brincando comigo? Você sabe que foi pênalti? O cara que vai reclamar com ele, acho que até fica convencido, sabe? Porque ele tem uma postura tão enérgica ali, ele marca o pênalti com tanta convicção, que aí vai lá. Aí esse jogador marrento vai lá, bate o primeiro, o goleiro pega. Aí de novo o juiz, ele vai lá, mete o dedo na cara do goleiro e fala, você se adiantou, você me respeita. Ele dá uma esculachada no goleiro. Não, vai voltar quantas vezes tiver que ser. Aí vai o mesmo jogador marrento, bate de novo, perde de novo. Aí vai lá de novo com o goleirão e você está me desautorizando. Ele vai lá, esculacha o cara de novo. Aí ele, beleza, volta o pênalti de novo, vai chegar lá no batedor, some daqui, você quer acabar com a minha vida. Ele impede o cara de bater o pênalti, ele fica na marca do pênalti e fala, você quer acabar comigo? Sai daqui. Só que aí o Virgílio começou a ficar preocupado. Sim, ele não queria dar pênalti. Só que chegou uma hora, não teve outro jeito. Nocal. Mas quem se apresenta para bater o pênalti? O Coringa. E o Virgílio conhecia muito bem o Coringa. Pode deixar comigo, deixa comigo. Essa eu baixo, Vamos lá, vamos fazer esse gol, né? Pode deixar. Vai, bola! O senhor se mexer! Volta a cobrança! Sim, não reclama. Volta a cobrança. Bate nele, goleiro! O senhor tá brincando comigo? O que foi? O senhor é profissional ou o quê? Não pode se mexer! Não pode se mexer na hora de ser chutado! Vai voltar! Voltar quantas vezes for necessário! Até o senhor aprender a respeitar a regra! Some daqui, você. Some daqui. Quer arruinar minha vida? Some daqui. Que isso? Bate outro. Some daqui. Que absurdo. Bate outro. Olá. Tô de olho no senhor. Aí ele dá umas empurradas no cara, o cara fica, não, eu vou bater. Não vai bater não, vem bater outro. Ele chama outro jogador pra bater, e aí finalmente bate e sai o gol, e aí ele acaba o jogo imediatamente depois, né? Então, detalhe muito importante. O pênalti, né, no caso, foi pro Juventus ele dar contra na outra área. Não sei se vocês perceberam esse detalhe. Então, é uma coisa assim de maluco mesmo, mas assim, a ação dele ali, a atuação do Otávio, mano, ela é coisa que você vê realmente no jogo, assim, e assim, a gente, depois desse filme, a gente teve o caso do árbitro lá que se envolveu com o esquema de resultados e tal, então assim, por mais que não seja baseado em fatos reais, a gente sabe que em algum momento na história da futebol isso aconteceu, com certeza. Não, e o engraçado também é que porque assim, no filme o que acontece?
acontece? O Juventus ele já estava classificado, então o resultado pro Juventus era indiferente e o outro time, se não ganhasse, era rebaixado. E os diretores do outro time estavam ali na arquibancada da Rua Javari, torcendo pro time fazer o gol, né? Ou pro juiz arrumar alguma coisa. E não sei se vocês lembram, antes do pênalti, o Otávio Augusto, ele validou um impedimento descarado do jogador, que ele recebeu a bola, ele devia estar uns 3 ou 4 metros, o atacante recebe a área, ele chuta pra longe, né? Ele chuta pra fora, e depois vão questionar o juiz, eu vou assim, você não viu que tava impedido? Tava descarado ele. Eu sou o juiz, eu tenho habilidade, mas o bandeirinha levantou, ele acenou que tava impedido, ele, não, mas eu sou o juiz, eu tenho a percepção do lance, não sei o quê. Primeiro tempo, bola rolando, tem um lançamento pro centroavante, o impedimento mais vergonhoso da história do futebol paulista. Cala a boca! Tá de brincadeira! Cala a boca! Olha lá o bandeirinha! Cala a boca! Olha lá o bandeirinha! Cala Tá a de boca! brincadeira comigo! Ou vai pra fora! Brincadeira! Cala a boca! Oh. Palhaço! Antes de levantar essa merda, olha pra mim, porra! Vamos ouvir a opinião do juiz com relação ao lance do impedimento. A torcida tá reclamando que você não atendeu a sinalização do bandeirinha. Ué, atender pra quê? Não houve impedimento? Quando o juiz tem plena convicção no lance, ele assume pra si a responsabilidade. Tá aí a opinião do juiz Virgílio com relação ao lance do impedimento. É com você, Garcia. Essa história acho que é a mais engraçada que tem no filme, né? Tipo, é a mais icônica e realmente é pra dar o tom de início do filme, assim. É muito bom a atuação dos jogadores, assim. Você lembrou de alguma coisa da Rua Javari ou, Aguiar, quando você assistiu essa parte aí? Não, o que eu quero falar primeiro é que a Rua Javari é o estádio mais importante da capital. Não tem Allianz, não tem impressora, não tem Morumbi. A Javari é o estádio mais importante. E pra começar uma história de um futebol paulista na Rua Javari com o juiz ladrão, né? Foi perfeito. O cara, o Hugo Giorgetti, né, que é o diretor, ele começou muito bem a história do filme. Então, perfeito. Acho que assim, a escolha da Rua Javari, a escolha do juiz, né, de ser um juiz polêmico, né, acho que assim, pra começar o filme, que assim, já começa engraçado, né? Já começou o filme totalmente engraçado. Apesar que as próximas histórias vão ter histórias que vão ser tristes, ele começou, assim, o cara vai pro cinema, vai assistir o filme, mas vai começar dando umas risadas antes de começar a vir as partes mais difíceis. Olha lá, esse que chegava cedo, tudo aí. Também não faz nada. Todo mundo se divertindo aí, né? Assim que eu gosto, juventude. Todo mundo alegre. Ah, a gente tava lembrando a história do Virgílio. Virgílio? Ah, Virgílio. Encontrei com ele hoje, tá num bagaço. A história do pênalti. Porra, só eu que não lembro essa porra desse pênalti. Ó, do Virgílio deve ter umas 100 ou mais. Uma melhor que a outra, né? Sabe o que eu tô pensando em escrever um livro? Contar essas coisas. Faz 15 anos que você chega nesse bar, senta na mesma cadeira, fala as mesmas coisas e não escreve porra nenhuma. A segunda parte conta a história de Paulinho Majestade, um ex-atleta famoso que agora está na miséria. Coloca todos os seus troféus, medalhas à venda. É uma história interessante, ele é um ex-jogador de futebol do Santos, que viveu na era do Pelé e está na miséria, entendeu? E coloca realmente os seus prêmios importantes daquela época à venda. Tem jogador que dá livro e tudo, até filme. Heleno de Freitas. Almir Pernambuquinho. O Paulinho Majestade. Esse. Lembra, Naldo? Tem até aquela história que ele botou os troféus à venda, até os da seleção. Paulinho Majestade. E aí um jornalista, né, se interessa, que quem faz o papel do jornalista é o Cássio Gabo Mendes, e, né, acaba fazendo o papel desse jornalista, e ele marca uma entrevista com esse Paulinho Majestade, e o Paulinho Majestade pede R$400, né, pra poder dar essa entrevista. O que acontece? O Paulinho Majestade aceita fazer a entrevista, só que marca a entrevista no restaurante, entendeu? Aí o jornalista encontra com ele lá, tal, e ele começa a pedir, chega lá tudo bonitão, de terno, tal, porque na primeira vez que o jornalista viu ele, tava todo zoado, mora numa favela, tal, mas lá no restaurante chega todo chique de terno, tal, um restaurante que já frequentou muito na época de ouro dele do futebol, paga o jantar, paga a mesa, paga o champanhe do pianista, né, que isso era pros boêmios, né, do futebol, isso é uma citação importante, e na verdade o que ele queria ter? Eu acho que ele queria ter o último grande momento, quando ele pediu aquele dinheiro pro jornalista, aquele último grande momento, e mostrar que, apesar de ele estar mal, que ele queria mostrar uma imagem diferente para aquele pessoal, ou viver
rever tempos de glória dele. Não sei qual foi a ideia principal do diretor quando ele encaixou essa parte no filme. E aí até que o jornalista desiste de fazer a reportagem referente da pobreza dele, entendeu? Por causa da atitude que ele teve com o dinheiro, que era só pra ter uma noite que ele, assim, tipo, dizer que ele tava pagando. Foi uma história bacana, pelo menos eu me emocionei muito, assim, achei muito bacana essa parte da história. O Pepe me disse que de vez em quando você mantém contato com o Paulinho Majestade, que jogou com você naquele grande time do Santos. Tá olhando essas velharias aí? Não me canso de olhar. Esse é do tempo que eu tinha cabelo. Senta aí, por favor. Senta aí, fica à vontade. Quer dizer que você quer falar com o Paulinho, né? Olha, vai ser difícil, viu? Ele é arisco, ele não fala com ninguém, não. Mas qual é o problema? Você não conhece o Paulinho? O cara já era invocado naquela época, imagina agora. Ele andou uns tempos aqui no posto comigo, tentando fazer uma coisinha, outra, mas não rolou direito, não. Ele é muito orgulhoso. Esse negócio de anúncio no jornal para vender as bugigangas lá, para vender os baratos, foi a maior gelada, entendeu? Mas ele tá arrependido pra caramba. Esquece isso, acaba com isso. Mas se ele tá mal, a gente pode fazer alguma coisa, a gente pode até ajudar. Negativo, ninguém pode ajudar o Paulinho. O importante do assunto é o seguinte, não fala que ele tá mal. Ele é orgulhoso, entendeu? Ele é alguém, sacou? Se você falar que ele tá mal, que tá precisando de uma mão, esse cara vai morrer. O cara vai morrer, eu conheço ele. Ele nunca pediu nada pra ninguém. O que você falando agora, Guilherme, me trouxe outra reflexão. Na verdade, o ator que faz o Paulinho Majestade é o Aldo Bueno. O jornalista é o Cássio Gabo Mendes, né? Então ele tá ali na redação do jornal, ele quer fazer essa matéria, né? E na verdade o Cássio Gabo Mendes, ele nem consegue o contato direto do Paulinho Majestade. Ele consegue com outro cara que parece mecânico ali. E esse mecânico faz esse intermédio entre o Paulinho Majestade e o Zé Américo, que é o jornalista. O que acontece? Fica difícil, né? E tanto que essa parte que o Zé Américo vai lá na comunidade onde o Paulinho Majestade tá morando, ele vê ele, né? De short, de chinelo, tipo bem uma cara de estar com uma situação precária ali, e o Cássio Gabo Mendes falou assim, nossa, é ele mesmo, é o Paulinho Majestade, né, e ele quer fazer essa história. E quando o Aguiar falou assim, R$400 pra gente hoje, porra, R$400 não é tanto dinheiro assim, mas eu acabei de consultar aqui o salário mínimo em 1998, a época que foi feito o filme, sendo que poderia ter sido gravado até antes, era R$136. Então equivalia aí a 3 salários mínimos e meio. Seriam uns 4, 5 mil reais do dinheiro de hoje. Isso, ganha 4, 5 mil reais hoje. Só que assim, isso que o Aguiar trouxe agora, de falar que o Paulinho Majestade, ele queria um último estalo da vida dele, né? Uma maneira dele se tornar ascendente, dele ter um dinheiro, dele mostrar que ele tem potencial de compra e tal, de reviver velhos tempos. Eu não tinha me ligado. Quando eu assisti o filme, eu pensei que ele estava fingindo que estava pobre pra não ficar imprensa em cima dele, não ficar as pessoas querendo o dinheiro dele. Mas agora que o Aguiar trouxe essa ideia de que ele pediu os R$400 e é enfatizado isso no filme, né, dele querer os R$400 antes pra fazer a entrevista, isso que o Aguiar falou me trouxe, realmente ele pegou isso pra pagar lá, e quando ele chegou no bar, tocava uma música dele, né, Aguiar? Tocava a música dele, o pianista, todo mundo falando, nossa, é o Paulinho Majestade, ele tá bem, nem parece que envelheceu. Acho bacana mesmo, Aguiar. Essa história do filme é bem emocionante também. Você é do jornal? Paulinho. Isso. Zé Américo. Ah, muito prazer. Nossa fotógrafa. Como vai? Bem? Vamos conversar? Vamos entrar, então. Paulinho Majestade, é você mesmo? Gente boa. Quanto tempo, hein? Faz tempo mesmo, Paulinho. Tenha bondade. Paulinho, que surpresa. Vai, tudo bem? Puxa vida, quanto tempo, rapaz. Torneza está no mesmo lugar. Por favor. Que surpresa, Paulinho. Por favor. Mário, eu quero que você atenda aqui um grande amigo, um velho amigo, Paulinho Majestade. Campeão mundial, paulista, brasileiro, um verdadeiro craque. Boa noite, como está? Você nem era nascido ainda, ele já vinha aqui. E já estava aqui nessa mesma mesa. Depois de algum jogo onde ele, o Pelé, o Lírio, o Edu tinham destruído algum adversário. Puxa, Paulinho, você não mudou nada, cara. Que satisfação. Ó, fique à vontade, hein? O Mário tá aqui para atender a você e aos seus amigos. Ele
tá tocando a minha música. Quando eu entrava por aquela porta, ele parava o que tava tocando e passava a tocar o meu prefixo, morou? Meu sonho de paz. Com licença. Pra você me guardei. Vichy Suase? Fria. E depois camarão ali, o burger. Perfeitamente. Tá bom pra vocês? Não esquece o champanhe do maestro. Claro. Com licença. Então, garoto, você queria me fazer uma pergunta sobre alguma coisa? Não. Não tenho pergunta nenhuma. Alguém como tu, assim como tu, eu preciso encontrar. Alguém sempre meu, de olhar como teu, que me faça sonhar. Amores eu sei. Sim, achei bacana. Só complementando aí, acho que ficou, pelo menos pra mim também, pareceu que ele quis ser de novo o Paulinho Majestade, né, na época de glória dele, porque com a situação que aparentava ele estar, todo mundo questionaria, né, o que aconteceu, o que você fez com o seu dinheiro, sei lá, poderiam aparecer questionamentos desse tipo, mas a partir do momento que ele teve mais aquela noite de glória, entre aspas, né, onde ele frequentou o restaurante que ele costumava frequentar, ele pediu o prato pra fazer a refeição que ele fazia, ele deu a gorjeta pro motorista lá, pro manobrista, então assim, ele viveu mais um dia de Paulinho Majestade, não de um ex-atleta em decadência, então acho que traz essa mensagem, e tem essa história do dinheiro que é até engraçado, né, R$400 não que não seja dinheiro hoje, mas você não consegue compreender como eles tiveram tanta dificuldade para arranjar os R$400, mas fazendo essa conversão assim, faz muito mais sentido. Para finalizar, acho que isso remete muito à história dos jogadores que se aposentam, né, e não fazem o pé de meia, não tem uma carreira pensada no futuro e tal, né, tem, assim, a gente acha que o jogador hoje ganha dinheiro pra caramba e tal, mas teve até uma estatística que foi feita, 90% dos jogadores não ganham grandes salários, não ganham salários exorbitantes, e a maioria deles não pensa no futuro, não tem uma carreira pós-aposentadoria, e tem vários, quantas pessoas hoje seja não deve ouvir, fulano, meu tio jogou em tal time, meu vizinho jogou em tal time, e hoje as pessoas tem até o João Okayabe do filme mesmo, ele é um ex-jogador, e ele é vendedor de tapete, se eu não me engano, né, ele tá na roda ali, o pessoal começa a falar, você jogou na seleção e hoje tá vendendo tapete, mas bacana mesmo, acho que essa história é uma das mais emocionantes do filme. Só pra puxar um assunto aqui, que agora me veio a lembrança, eu não vou falar o nome desse atleta e tal, porque a gente não tem autorização dele, mas eu trabalhei com um ex-atleta de futebol, assim, que ele disputou a final de 95 do Campeonato Brasileiro entre Portuguesa e Grêmio, ou foi 96, né? E assim, ele disputou Libertadores ele jogou em times grandes, assim, jogou no Juventude, na Portuguesa, enfim. Então, e assim, depois que o pessoal ficou sabendo, assim, né, porque ele foi famoso durante algum tempo ali, mas ele não é um jogador que todo mundo vai reconhecer, né? Só o pessoal que for muito mais febrão de futebol. Mas o que eu quero trazer, assim, que ele não gostava muito de falar, porque as pessoas sempre começavam a questionar ele, né? O que aconteceu? Porque ele tá precisando trabalhar, tá precisando bater cartão no dia a dia ali, e as pessoas têm uma visão um pouco distorcida dos ex-atletas, né? Porque acham que só porque o cara foi jogador e jogou em algum time grande, ele tá com a vida feita pro resto da vida, e não necessariamente assim, né? Ainda mais antigamente, que os jogadores tinham um salário bem menores em relação a hoje. Hoje qualquer perna de pau aí ganha 300, 400 mil, consegue fazer um pé de meia mais facilmente. Antigamente era mais difícil, e acontecia isso, né, dos jogadores, às vezes por má administração, ou às vezes porque só não ganharam dinheiro suficiente para ter uma pós-carreira mais sossegada. Mas enfim, eu acho que, por mais que, de novo, né, talvez não seja uma história 100% baseada em fatos reais, mas acho que esse filme, todas as histórias acabam acontecendo isso, né, elas são muito plausíveis.
Então, eu queria encaixar, aproveitando ainda na história do Santos, o Caetano acabou de contar um lado da moeda, eu vou contar um outro, né? Eu assisti uma entrevista do Pepe, o Pepe contando desses anos dourados aí do Santos junto com o Pelé, aquela equipe toda, e ele falava que o Pelé, ele soube, além de ganhar, né, por causa do nome dele, todo o talento dele, ele ganhar bem, ele sabia administrar os ganhos dele, né? E ele tava dando exemplo, não citou o nome de jogadores nem nada, mas ele tava dando exemplo que tinha jogador que o pai dele tinha um bar lá em São Vicente, e os jogadores, toda vez que para pensar, toda vez que o Santos ganhava, e aquele Santos de Pelé ganhava muito, eles iam pra esse bar do pai do Pepe, fechavam o bar, pagavam a bebida pra todo mundo. Então era assim, ele quis dizer que tinha muitos jogadores boêmios da parte, né, na época dele. Então a gente também tem que pensar no sentido, realmente não era salários como hoje, mas também tinha essa questão, principalmente anos 60, 70, a boemia era muito forte, né? Hoje talvez os jogadores não sejam tão boêmios naquela época. Não sei se vocês concordam com esse comentário. Não sei, o André Balada discorda. É fogo, viu? Às vezes a gente tem que enganar, fingir que tá tudo bem. O pessoal vive querendo saber como é que você tá, o que você tá fazendo. Quando eu digo que eu vendo persiana, o cara só falta chorar. Dia seguinte, aparece lateral da seleção batendo de porta em porta. É de encher o saco, viu? É de encher o saco. Tá certo que ninguém tá nadando em dinheiro, né? Peraí. Ari, vamos falar claro. Não é se a gente tá ou não nadando em dinheiro. A gente tá na merda. Eu vou te contar. Em geral, ou você continua no futebol, ou você não faz mais nada. Essa que é a verdade. Ou fica no futebol, ou fica coçando. Bom, a gente tá chegando agora na terceira parte, que é a terceira história que se conta, onde o Otávio, que é vivenciado pelo Adriano Stewart, ele é um ex-jogador também, ele tem uma escolinha de futebol, e ele é um treinador, né, um professor dessa escolinha de futebol muito frustrado, porque só tem jogador ruim nessa escolinha, né, só tem perna de pau, e ele mesmo fala, puta que pariu, vem um monte de jogador ruim, um monte de moleque tratado a leite com pera, né, tem até uma parte do filme que a mãe vai no treino, leva o filho, esse aqui é meu filho, mas eu acho que ele ia jogar melhor no ataque, só que não tem como mudar o horário do treino, porque ele faz terapia agora e ele tem que tomar o danoninho dele, sabe esse tipo de coisa? Não fala em escolinha de futebol, juiz, não fala em escolinha, pô. Esses moleques vão treinar de carro, de acompanhado da mãe. Bom dia, seu Olavo? Bom dia, seu Olavo. Tchau. Esse é o Eric, ele veio treinar. É o primeiro dia dele, eu achei que ele estava um pouco inseguro, então achei melhor falar com o senhor. O pai dele insistiu muito que eu colocasse ele nessa escolinha, porque ele é um grande fã do senhor. Ele disse que o senhor é o maior jogador que ele já viu jogar. Pra mim é um sacrifício, sabe, seu Olavo, porque eu moro muito longe. Mas não tem problema, porque se é o que ele quer, isso que é o importante. Agora, tem uma coisa... Esse horário é bem no horário da terapia dele. Se desse pro senhor mudar, pra mim seria muito bom. Não tem problema, eu me arranjo. É tudo tão corrido, né? Eu posso assistir o treino? Eu juro que eu não vou dar nenhum palpite. Embora eu ache que ele tá sendo muito mal aproveitado na escola. Eu acho que ele podia ser mais criativo, sabe? Ele não precisa ficar tão preso na marcação. Ele pode ficar mais à vontade. Mas, né, Eric? Né? A mulher me chama de Olavo, pede pra mudar o horário do treino e ainda me traz Eric, o bagulho. Mas como é que você sabia que ele era o bagulho? Você nem tinha visto o garoto jogar? Ari, precisa ver. Você olha o cara e você sabe se ele entende ou não de bola. No filme aparece um menino lá, um menino que é morador de rua, né, e numa situação bem marginalizada. O Otávio, esse personagem, ele fala que ele conhece um jogador não só de andar, ele fala assim, tem treinador de andar, ele já sabe se o jogador é bom ou não. Eu não, só no olhar eu sei que se o cara é boleiro, se ele é bom de bola. Ele fala que quando ele olhou esse menino, que na história chama Pivete, né, é uma história de um menor de rua, ele fala que ele olhou esse menino e ele falou, esse cara é bom de bola. E ele convidou o menino pra jogar. E toda vez que o menino entrava, ele fazia embaixadinha, fazia golaço, deitava e rolava no meio do campo, só que ele jogava alguns jogos, depois se afastava, depois voltava, e era isso a vida do menino, né? Ele não tinha uma constância para jogar. Só que o Otávio, ele dava oportunidade porque ele falava que aquele menino ia estourar. Só que acontece, ele ficava intrigado porque o menino sempre estava saindo e voltando. Um dia ele decidiu seguir esse menino. Ele pegou o carro dele, o menino, ele foi embora, ele começou a seguir o menino por becos e vielas, e aí que aparece a parte engraçada do filme, né? Porque na verdade o menino que trabalhava pro tráfico, e a quadrilha que agenciava esse menino pegou esse Otávio e começou a questionar ele. O que você tá fazendo aqui? Por que você veio atrás do nosso menino, nosso trabalhador, não sei o quê? E essa é a parte mais engraçada. Aí tem a hora lá que ele começa a falar assim, não, mas eu sou jogador de futebol, eu sou seleção, eu sou jogador de São Paulo. Aí a quadrilha que tá com ele fala assim, que São Paulo, que São Paulo, aqui todo mundo é corintiano, São Paulino aqui leva bala. Mas
Desce do carro, meu irmão. Desce do carro, vamos trocar uma ideia. Numa boa. Ai, numa boa. Ó, não é o que tá parecendo, Cala não. a boca, rapaz! É o seguinte, vocês não estão reconhecendo, eu sou Otávio Alicate, joguei na seleção, no São Paulo. Que São Paulo, meu irmão? Aqui é todo mundo corintiano. São Paulino aqui toma bala. E é o seguinte, o que você tá querendo com o garoto? Ah, o garoto? Não, é só dar uma força, é pra ajudar. Querendo ajudar o quê, rapaz? O garoto é gente nossa, tá sabendo? Ele perguntou se tá sabendo, craque! É o seguinte, craque, sobe nessa sua caranga e dá logo linha na pipa. Certo? Não quero mais te ver aqui na quebrada. Você não é Tiradentes, meu irmão, mas você pode morrer enforcado. Essa chave aqui que a gente faz com ela. Joga fora isso daí, mano. E aí eles começam a falar que o menino é trabalhador dele, não sei o que. Desenrola, né? Nessa história, os caras até pegam a chave do carro dele, ele tem que voltar de guincho pra casa. O cara do guincho, o motorista do guincho começa a falar, eu te vi jogar, não sei o que, né? Tipo, o cara sempre tem história pra falar. Aí o que acontece? No final desse episódio, o menino tá jogando bola. Voltou, né? Começou a jogar bola lá com ele, começou a treinar lá com ele. Teve uma rapaziada que foi lá com um carro atrás do menino. O menino sai correndo porque tava devendo alguma coisa. E ele fala que ele nunca mais viu esse menino. O engraçado dessa parte também é que na mesa do bar, quando ele termina de contar essa história, o Flávio Miliasso fala assim, porra, mano, puta história triste. É verdade. Porque fica todo mundo na expectativa aqui, pô, e aí eu levei ele, sei lá, pro São Paulo e hoje ele é o maior jogador que tem lá. Mas não, tipo, a história tem um final assim, não tem final na verdade, essa coisa aberta. Eu acho que essa parte é uma crítica social que se faz a todos os meninos de rua, né, que podem ter um futuro bom, podem ter um futuro brilhante, não só no esporte, né, como em outras áreas também, na educação, mas acabam sendo tragados pela marginalidade, pela falta de oportunidade. É uma crítica social que depois também vai ter no filme, né, com uma questão racial, mas essa história também, ela é bem, assim, ela é engraçada, só que ao mesmo tempo que ela é tragicômica, né, é engraçada, mas não é tão engraçada porque tem esse desenrolar aí, é uma crítica social a que se faz da violência. E é engraçado, né, porque tem um monte de menino lá que tem todas as condições, né, tem os pais, né, os pais pagam mensalidade ali pra ele ir pra escolinha, enquanto tem um menino que come a bola, que joga muito e provavelmente não sobreviveu à juventude. Puta história triste, mano. Na minha opinião, né, essa terceira parte, acho que o Hugo Giorgetti, ele foi muito feliz, né, porque assim, eu acho que é o mais comum no futebol, você perder bons jogadores, bons moleques para a violência, para o tráfico, ou assim, ou seja, eu acho que de todas as histórias que estavam no filme, uma história pequena, que fica até engraçado com o final, que ele falou, pô, que história triste, mas eu acho que é a mais real hoje no nosso futebol brasileiro. Não sei se vocês concordam. Acho que esse filme, ele se baseia em todas essas, que nem a gente falou já um pouco atrás, né? Todas essas histórias, apesar de não ser baseadas em fatos reais, assim, mas elas são todas muito plausíveis, né? E com certeza isso acaba acontecendo aí. Eu acho que o 86 sintetizou bem aí. A gente acaba perdendo muitos talentos aí por essa nossa condição social aí, infelizmente. Como jogava a bola, Naldo. Mas tinha tudo para arrebentar. Você fica mais um tempo comigo, ia jogar em time grande, mas eu comecei a ficar com medo do garoto. Você imagina se eu me meto na vida dele outra vez e, porra, vem aquele pessoal me dá prensa? Tá louco, porra? E como é que ficou? Que fim levou o garoto? A gente tava treinando um dia lá na escolinha, o garoto tava lá, apareceu uma veraneio com 3 caras dentro. O garoto olhou, queimou o chão e eu nunca mais vi o garoto. Puta história triste! Como é que você vem com uma coisa dessa? Ué, a gente sai de casa pra tomar uma cervejinha, levar um papo leve, e você vem com uma coisa dessa? Então, a quarta parte é o Azul, que é o quarto episódio, né, o Jorge usa um jogador que lembra muito um jogador muito importante da década de 90, que é o Denner, né? O Azul é um jogador negro, tá estourando na carreira, tá fazendo ótimas partidas pela Portuguesa, inclusive no filme um dos gols do Denner foi usado como fosse o gol dele, né? Caissara, não é 86, vocês devem ter reparado isso. Eu acho que é uma parte complicada do filme, né? Que assim, eu acho que em todos os filmes é muito complicado falar da parte
parte, né, racial, né? Mas o filme é tão bom, né? Os assuntos do filme são tão importantes que o diretor não deixou essa parte também escapar, né? Jogador bom de bola, aí tem aquela cena que é a mais complicada, o jogador tá com um carrão, é parado pela polícia, inclusive um dos policiais são negros, e aí o cara pede pra ele sair do carro e fala, eu sou o azul da Portuguesa. Ah, tá bom, você é o azul nada. Aí depois que pega o documento, o policial, realmente ele é o azul, ele é o azul da Portuguesa. Então fica descarado, né? Uma coisa realmente também que acontece muito, que é a questão do negro no futebol, ou até em outras também, que eu tenho certeza que tem muito negro aí que é juiz, que é advogado, que é médico, e já foi parado também, só porque tava andando com um carrão, mas foi parado por causa da cor. Então, o azul conta essa parte do racismo, conta a parte também que é um problema crônico em grande parte dos jogadores. O que é? É jogador enrolado com filho, fugindo de ex-esposa, de ex-mulher. O trabalho é bem determinado, como vocês puderam ver aí, e pretendo continuar com ele. Ok, muito obrigado. O azul é nosso rei! O azul é nosso rei! Aí, moçada, tá fechando, hein? Vocês vão dormir aí, meu? No meio da caneta, eu tava lá dentro já. Ó, 10 anos que eu não vejo gostinho azul. Golaço. Ticão. Olha ali, cara. Ih, sujou, cara. Se ela começar a dar escândalo aqui, tu tá ferrado, Azul. Tá assim de jornalista aqui, cara. Porra, cara, tinha que ser hoje. Quando eu jogo mal, ela nunca aparece aqui. Chico, se livra dela pra mim, bicho. Me quebra essa, eu vou cara. falar o que pra ela, Azul? Ela sabe que você tá aqui, meu. Meu, vai lá e fala que eu já me mandei, cara. Eu tô com um carro novo, ela não tá nem sabendo. Chico, na maior, cara. Faz isso pra mim. Não vem não, tá, Chico? Não vem não. Não vem dizer que ele não tá, que eu sei que ele tá, sacou? Eu sei que ele tá aí. Nossa, olha pra Não, mim. eu sei que ele... Pra falar a verdade, ele não tá mesmo. Saiu agora. A gente até estava discutindo um pouco antes de começar o programa se é uma história baseada na vida do Denner ou se só usaram o gol do Denner. Ao que parece aqui, a gente chegou no consenso que eles só usaram o gol do Denner, né? Porque o Denner, pelo que a gente viu aqui, ele era casado e deixou 3 filhos, né? Ele deixou uma viúva e 3 filhos. Então, para esse contexto aqui, quem for assistir o filme, entende-se que o azul é baseado só o gol na vida do Denner. Mas é muito engraçado, né? Porque quando você começa a assistir o filme, tem a parte lá que a esposa dele é a Denise Fraga, que é uma ex-esposa, um relacionamento dele que ele teve uma filhinha, e o azul tá ganhando dinheiro, porque assim, o azul ele tá despontando na vida, ele tá bem perto de ser negociado com o time da Itália, se eu não me engano nisso. O empresário dele é o Antônio Grassi, que é um ator até famoso brasileiro, e o azul ele tenta fugir da mulher ali, ele compra um carro novo, e a mulher sabe que ele comprou um carro novo, e tem um amigo dele, acho que é o Tico no filme, que fala assim, vai lá, despista ela pra mim, porque eu tô indo pra outro lugar, eu tô indo pra uma mesa redonda. O engraçado é que assim, essa questão racial, o azul ele vai num programa de rádio que o locutor é o Casé Peçanha, e ele fala pouquíssimo no rádio, tipo, também é desconsiderado, né? Ele vai lá, fala pouco no rádio. Na mesa redonda, pouco deixam ele falar, ou a maioria dos apresentadores lá não querem deixar ele falar, querem falar, o gol bonito, não sei o que, até criam uma animosidade ali no meio da mesa redonda, e só mostra o gol dele. E quando você vê o gol que ele faz na Portuguesa, você associa a imagem dele ao Denner, toda vez que ele tá no carro, eu não sei se vocês tiveram essa mesma expressão, parece que vai ter um acidente, assim, tipo, eu fico pensando, tem acho que umas 3 ou 4 cenas dele dentro do carro, e tipo, e o carro em alta velocidade. Eu não sei se provavelmente o diretor quis passar essa imagem, tipo, de questionamento, será que vai acontecer alguma coisa ou não? Mas na verdade o que acontece é isso que o Aguiar falou, que tem essa parada policial, e os policiais falam, negão, sai do carro, não sei o que. O engraçado é que depois que ele fala assim, não, eu sou o azul da Portuguesa, tipo assim, não, o negro não pode estar dirigindo um carro, a não ser que seja jogador de futebol. Então tem essa questão racial, essa questão do preconceito, essa negação, né? Você só pode dirigir um carro bom sendo negro se você for jogador de futebol. Essa é a imagem que o filme quer passar. Essa história, acho que é uma história bem... não é engraçada, né? Não tem nenhuma parte engraçada dessa história, né? Sai fora, vagabundo. Sai, vai. Vai, encosta no carro. Vamos pra cima, vai. Se abaixar, a mão morre, hein? Não faz nenhum movimento. Eu sou... Cala a boca e não se mexe. Eu sou azul, meu. Nem verde, nem azul. Cala a boca e não se mexe. Eu sou jogador de futebol, cara. Eu não sou vagabundo. Tudo bem. Fica frio. É o azul. É o boleiro mesmo. Ah, é? Então vai em paz. Desculpa aí o transtorno. Mas também, meu, dessa caranga sozinho, rindo sozinho, tem a dó, né? Vai com Deus, rapaz.
Azul, belo gol, garoto. Não tem jeito, viu? Como não tem jeito? Isso é uma puta sacanagem, rapaz. Pra mudar isso, eu vou te contar, vai levar 100 anos. Realmente, essa história aí, nessa parte do carro aí, eu fiquei meio que, entre aspas, esperando a história se ter um desfecho mais trágico, né, de um acidente, mas eu acho que o diretor até acertadamente não vai por esse caminho e acaba tendo ali um pouco de crítica social, né, porque nessa abordagem dos policiais ali entra esse tema, né, do racismo e tal. O policial, ele comenta, né, pô, também você não quer que eu te paro, você nesse carrão aí? Então o diretor acho que foi muito feliz nessa abordagem, ele preferiu seguir por um caminho menos óbvio, fez essa crítica importante. E tem até uma parte que eu falei que não tinha coisa engraçada, mas tem um pouco, né? O Antonio Gassi, que é o empresário dele, ele leva o diretor do Napoli, que é um clube italiano, pra comer num restaurante japonês. Aí até o companheiro dele fala, porra, você me traz um italiano pra comer no japonês? É verdade. Aí ele fala assim, não, mas eu vendi Edu Marangon nesse restaurante aqui, então tem que ser aqui. Se você quiser, eu compro uma macarronada em outro restaurante e trago pra cá, mas tem que ser aqui. É uma questão de superstição, né, do empresário e tal. Acho que o Cuca ia gostar disso. O Cuca ia gostar, com certeza. Mas, viu, 86? Um pouco antes de começar o programa, vocês queriam que eu falasse um pouco mais da situação do Denner. Eu deixei de propósito mais pro final, só para os mais novos que não sabem mais ou menos o que representava o Denner de 92 a 94. Não, de 91, 91 já pode falar dele porque ele ganhou uma Copa São Paulo com a Portuguesa praticamente sozinho, sabe, assim, sozinho em modo de falar, mas assim, foi o principal jogador e ganhou a Copa São Paulo, entendeu? Mas o Denner era um ótimo, né, atacante da Portuguesa, fazia gol de driblar 4, 5, 6 jogadores assim, brincando. Já teve uma situação de um Santos e Portuguesa, que o Santos virou o primeiro tempo ganhando 2-0 e uma Portuguesa ganhou de 4-2 de virada e o Denner comeu a bola. Teve um lance que ele entrou com bola e tudo dentro do gol, que ele driblou até o goleiro. Vocês já viram esse gol pelo YouTube, alguma coisa? Você já viu, Caissara? Sim, esse é o gol famoso do Denner, né? Que ele traz a bola lá de trás, sai limpando todo mundo e, como você fala, né? Só falta entrar com bola em tudo. E assim, que teve um gol mais bonito, foi contra a Inter de Limeira, mas é que ele driblou mais jogadores. É que contra o Santos é contra o Santos, né? Então acaba ficando mais histórico, vamos dizer assim. E o Denner tava despontando, jogando muito, imprensa pedindo ele na seleção, e aí entre final de 93 e 94 ele acerta a ida dele pro Vasco, entendeu? Jogou algumas partidas pro Vasco, inclusive numa volta dessa, né, de voltando do Rio para São Paulo, lá no estado do Rio de Janeiro, ele sofreu um acidente que veio a falecer, que foi, por meio do futebol, foi um choque, né? Porque a gente tava esperando, além do Denner estar começando num time gigantesco, que é o Vasco da Gama, né? A gente esperava muito ele na Copa de 94, né? De ser um dos principais jogadores. E eu também tive a oportunidade de ir no velório, né? O velório foi no ginásio da Portuguesa, tinha outros jogadores lá no dia que eu fui, na hora que eu fui, né? Que era o Dino Baiano, o Henrique, jogador do Corinthians, o Tonhão, tinha vários jogadores, várias estrelas aí do futebol, né? E o Denner foi poxa vida, a gente esperava muito, era aquela figurinha carimbada, né, que eu sou velho, né, então pra mim é figurinha. Infelizmente foi embora cedo, mas eu tinha certeza que se o Denner realmente tivesse ido pra Copa de 94, ele teria sido o grande jogador daquela Copa. Tudo que você ouviu falar do Denner, que ele era um bom jogador, que fazia gols incríveis, que isso e um pouco mais, tá bom? Ele era realmente um jogador acima dos outros, né, fora de série. O futebol brasileiro perde a arte de Denner. O atacante do Vasco da Gama morreu hoje cedo no Rio, quando chegava de São Paulo. O acidente aconteceu à margem da Lagoa Rodrigo de Freitas, para ele a mais bela vista da cidade. Hoje de manhã, o destino tirou de campo um dos maiores talentos do futebol brasileiro, Denner, um craque da seleção brasileira. O acidente foi na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio. Na placa do carro, as consoantes e o número de Denner. Na memória dos colegas, saudade. Acho que isso aí vai ficar marcado na nossa vida, acho que para sempre. Chegam Roberto Dinamite e outros jogadores. O velório é no estádio do Canindé, da Portuguesa de... Denner Augusto de Souza nasceu franzino, do jeito que a bola gosta. Tinha paixão por entortar os adversários. Sorriso largo de moleque. A companheira grudada aos pés fazia arte na busca dos caminhos do gol. Menino foi descoberto e levado para a Portuguesa. Há 4 anos, se revelou para o mundo na Copa São Paulo de Júniors. Quem era aquele meia que vestia chuteiras
com a majestade dos reis da bola. 3 filhos para sustentar. Incompreendido, Denner foi brilhar em outros gramados. Campeão gaúcho no Grêmio, seleção brasileira e, desde janeiro, ídolo do Vasco. Conquistou a cidade e a torcida do Rio. Na boca dos companheiros virou Macunaíma, um herói de olhar triste, capaz de entortar também a lógica do futebol. Só uma dúvida, Aguiar, tipo, a gente tinha o Romário e o Ronaldo bem no comecinho de carreira, ele tava nesse mesmo hall, assim, desses grandes jogadores? Tava, e eu acho, até dei aquela opinião na hora que a gente tá começando, antes de começar o programa, eu acho que ele teria sido convocado no lugar do Viola, ou até o 86 falou, né, que o Ronaldinho tava começando, de repente até o Ronaldinho ficaria de fora, né, o Ronaldinho fenômeno, porque tá realmente, o Ronaldinho acho que nem entrou na Copa do Mundo de 94, se eu não tô me engano, não entrou, né, então, porque tem um detalhe, eu tô falando que talvez o Viola não ia, mas na eliminatória o Viola foi importante, então não sei se o Parreira ia deixar o Viola de fora. Era até bem capaz mesmo do Ronaldinho ficar de fora. Tanto que o Viola entrou na final da Copa e o Ronaldo não, né? Então, mas eu acho que sim, se o Denner estivesse vivo, né, pra Copa de 94, ou o Ronaldo, fenômeno, ou o Viola não tinham sido convocados, entendeu? Entendi. Ele teria sido uma peça com um lugar garantido, digamos assim. E outra coisa, viu? Você viu que o Romário voltou no final das eliminatórias e foi muito importante, né? Na Copa de 94, para a seleção brasileira e para a Copa de 94. Eu acho que se o Denner também tivesse disputado as eliminatórias, tinha ajudado bastante nesse processo de classificação, entendeu? Não tinha sofrido tanto. Não tinha sofrido tanto. É que também, né, o Parreira não ajudava, mas isso aí esse assunto já é um programa. Então é só isso mesmo. No meu tempo, se concentrava na zona. E a gente entrava no campo de tornozelo inchado. E se jogasse mal, diziam que a gente estava fazendo corpo mole. E era capaz até de tomar as porradas no vestiário do técnico. Esse é o 5º episódio e particularmente eu acho o mais cômico, assim, tem mais cenas engraçadas, assim. Fala sobre um jogador que tá sofrendo ali com problemas de ritmo de jogo, ele tá machucado, e aquela lesão que não sabe se cura, não sabe se continua machucado. E aí, cara, esse episódio, né, esse trecho, ele tem muita coisa legal, né, que ele tem os torcedores desocupados, né, que é aqueles caras que vão em treino e ficam cornetando o treino. Você tem o jogador que tá ali sendo chamado de chinelinho pela imprensa, a imprensa cornetando, falando, pô, esse cara nunca vai jogar, o cara não resolve, ele vai lá, fica trocando ideia com o médico, aí o médico bate nas costas dele e fala, confia em mim, você vai voltar. E aí ele começa a ficar preocupado, e aí numa dessas aí, lógico que pra questão do roteiro funcionar melhor, esses torcedores que vão lá encher o saco dele, um deles é primo desse atleta, né? Sentiu? Sei lá, porra. Como não sabe? Tá sentindo ou não tá, porra? Nem mais nem menos. Porra! Ô, moça, vamos maneirar aí, pô. Deixa o rapaz trabalhar em paz. Vai tomar banho, pô. É o meu cunhado. Os caras são foda. Você sentiu mesmo? Tá doendo, porra. Puta merda, cara. Esse cara não volta mais, porra. Tá bichado, porra. O negócio é o seguinte, mano. A gente vai ter que falar com o médico dessa bosta de novo. Não é possível. Vambora lá. É a 4ª vez em 20 dias que eu tenho a honra desta visita. Mesmo assunto, certo? É certo, doutor. É o problema do meu cunhado. Quem é seu cunhado? O Caco, pô. O mesmo assunto. O doutor, não é 20 dias, é mais de um mês. O cara não joga. Perdemos 4 pontos em 5 jogos, doutor. E olha que não teve nenhum clássico. Nenhum clássico, sacou, doutor? É isso aí, doutor. Pô, alguém tem que tomar uma providência. A galera da Fiel já tá ficando cheia disso já. É muito tempo, doutor. O cara não quebrou a perna nem nada. Foi só uma paulistinha de nada. Quando ele jogava com nós lá no bairro, a gente quase rachava ele no meio. E nunca aconteceu nada, doutor. Agora, qualquer coisinha o cara não joga. E aí eles têm acesso à casa deles. E aí esses torcedores vão lá conversar, digamos assim, com o jogador. E aí, tipo, na hora que eles vão entrar, é engraçado que o cara toca o interfone, e aí ele fala, aqui é a Fiel, nós vamos invadir. Esse comediante que hoje tem aí
fazendo bem sucesso, ele já trabalhou no SBT, na Globo, já fez Malhação, é o Robson Nunes, que tem a parte do interfone lá, tipo, eles começam a fazer gesticular pro porteiro, e o porteiro fala, vocês têm que apertar o interfone. Aí o cara fala assim, o interfone, que interfone nada, a Fiel vai invadir, aí ele tenta pular o muro. Aí o cara só chama a atenção, vocês sabem que não pode, ele, então abre aí, pô. Não acredito. Caco? É o Caco. Mas eu não entendo por que esse pessoal não usa o interfone. Tá lá. Ô, mano, seguinte, mano, tá demorando muito isso aí. O negócio é invadir, mano. A Fiel vai invadir. Desce daí, pô. Não pode, rapaz. Você tá pensando que aqui é o Pacaembu? Ó, respeito. Desce daí, pô. Que invadiu o quê? Você tá pensando que tá no campo, porra? O cara não vem, mano. Dá um tempo, meu. E antes disso, eles estão subindo no elevador e o cara manda, vocês têm que subir pelo elevador social. Ele, que elevador social? A gente vai subir pelo elevador dos bacana. Quando eles estão entrando no elevador, tem uma mãe saindo com o menino que é palmeirense, que tá com a camisa do Palmeiras, o pequenininho. Ele fica todo acuado, né? Isso. Aí a mãe, vem que não vai acontecer nada com você. Aí o menino fica meio com medo. Os corintianos ficam olhando meio desconfiado pra ele também. Fica aquele clima tenso, né? Mas não acontece nada, né? Ele só sai e os corintianos entram. E ele chegou na casa do jogador. E é engraçado que ele começa a cornetar e um dos corintianos só começa já a saltar a geladeira só. Aí começa a comer e aí fica botando pilha no jogador do Corinthians e começa a falar que ele precisa de um tratamento alternativo, que seria uma visita a seria pai de santo a nomenclatura correta? Eles chamam o pai Vavá, né? Que é o filho do Abu Janra, né? Que é o André Abu Janra. Ele faz o papel desse pai Vavá, que eles falam assim, não, você... Porque assim, como o Caissara falou, um deles é primo e eles foram criados dentro de uma comunidade, dentro do bairro, eu acho que é um bairro da Zona Norte de São Paulo, se eu não me engano. E eles falam assim, não, você tem que ir lá no pai Vavá, não sei o quê, porque você sabe que o pai Vavá resolve qualquer problema, não sei o quê. E o engraçado é que eles chegam no pé do morro, aí o cara fala assim, porra, vocês me trazem o pai Vavá, eu tô contundindo e vocês vão me fazer eu subir essa ladeira toda, porra. Ele mandou vocês subir. Pelo elevador de serviço, hein? Que elevador do fundo Katsu. Não sou empregada nem nada. Nós vamos pelo bacana. Vamos, Frank, vamos? Sai daí, menino. Pode sair, ninguém vai te fazer nada. Você está em sua própria casa. Oh, Deus, será que nem dentro de casa agora? Vamos, sai. Sai daí, Frank! Você não vê que o porteiro tá aí? Qualquer coisa ele chama a polícia. A gente não pode mais perder ponto por causa disso. Vamos te levar pro pai Vavá. Onde? No Pai Vavá, meu. Você não lembra do Pai Vavá? Aquele lá da nossa área, pô. Claro que eu sei que é o Pai Vavá, rapaz. Não, mas eu não sei, não. Que não sei não, Caco. Você vai lá assim, meu. Pô, nós somos amigos desde criancinha. Fomos criados juntos. Tu acha que a gente ia querer aprontar alguma pra você? Nós só quer que você volte a jogar, cara. Como é? Topa? Aguenta aí, Pachá. Tá louco. Fica à vontade, bom apetite pra você. Que isso, cara? Tô só fazendo uma boquinha, meu irmão. Virou miserável, bicho? Vamos deixar de lero-lero que o assunto é outro. Pai Vavá. Não, aí não. Os caras também não vão gostar desse negócio de Pai Vavá, pô. Que não tem essa não, certo? Você vai e pronto. Qual é, Caco? Tinha esquecido da escada, meu? Na rua do pai Vavá não chega carro não, mano. Vocês estão de sacanagem, né? Tô quebrado. Não jogo há 2 meses. Vocês me trazem aqui pra subir essa porra? Ele manda fazer uma espécie de simpatia, uma mandiga, enfim. Fazer um tratamento nada medicinal, digamos assim. E aí ele acaba, é engraçado desse episódio que ele acaba com uma vibe positiva, né? Que ele acaba fazendo isso aí e retorna ao gramado e dá tudo certo, assim. Mas esse episódio, assim, é que, assim, ele simboliza tanta coisa no mesmo trecho, né? Ele tem o torcedor ali que vai só cornetar, tem o jogador que acaba cedendo a essas questões externas, que acaba indo
procurar um tratamento nada convencional. Cara, pra mim foi o mais engraçado do filme, principalmente pelos 3 corintianos, né? Porque eles estão fazendo todo o trejeito dos maloqueiros e tal, é muito engraçado. É bem estereotipado, né? Na verdade, o filme todo do Boleiros, quem for assistir hoje, né? A gente vai citar algumas coisas depois. É um filme estereotipado da década de 90. Tem coisas que você vai assistir e que a gente com a cabeça de hoje você vai estranhar. Então, tem algumas coisas ali, porra, se forem feitas hoje, teriam que ser feitas de outra maneira. Mas todo esse trejeito dos corintianos, e é engraçado que assim, esses corintianos, eles ficam ali na grade, eu acho que é no Parque São Jorge, só que depois eles têm acesso ao médico do clube. Eles falam assim, não, vamos lá falar com o médico do clube. Aí eles entram no centro no departamento médico e eles falam, ô doutor, tem que operar, tem que fazer alguma coisa, a gente já perdeu 3, o cara não tá jogando, não tá fazendo gol. Aí o médico, não, ele rompeu o ligamento, o médico fazendo toda uma fala lá pra dizer que não pode operar, que tá feito um tratamento certo, médico, clínico, e os caras, não tem jeito, a gente vai ter que ir no Pai Vavá, não sei o que. E assim, eles têm acesso ao departamento médico e tem uma hora lá que um deles fala assim, tipo, tem outro jogador lá falando assim, eu só não vou cobrar de você agora porque você é o único que tá jogando nesse time. O que o Caissaga falou é uma mistura assim de futebol dos anos 90, desses torcedores que você não sabe o que os caras fazem da vida, porque eles estão lá cobrando o time o dia inteiro, aí eles têm acesso ao jogador porque um deles é primo, aí eles vão pra comunidade, né, aí tem uma questão ritualística, né, religiosa, do tipo, a sua medicina ela não é melhor do que a minha crença, tá ligado? Esse episódio é fantástico, ele representa bem o futebol paulista, o futebol brasileiro, além de ser muito engraçado, lógico, tirando os trejeitos, tirando o estereótipo que hoje a gente já sabe que tá em desuso, mas pra época acho que ficou muito bom, realmente. Então, é um episódio muito bom, eu acho que traz 2 características importantes, né, e quando o tema é em cima do Corinthians, a primeira que eu acho que é muito importante é o convívio na antiga Fazendinha, né, que hoje o Corinthians tem o estádio dele e tal, mas a vida do Corinthians por muitos anos foi ali, a Fazendinha, o terrão, que nem terrão, né, depois que teve um tempo aí que deixou de ser terrão, virou campo sintético, que teve os corintianos que reclamou disso, não sei se vocês sabem disso, mas foi muito reclamado quando trocaram o terrão pelo campo sintético, mas assim, trouxe o dia a dia ali da Fazendinha, que era aquilo lá mesmo, o cara assistiu o treino lá no estádio da Fazendinha, o médico tá ali perto reclamar do médico e tal, e eu acho que assim, o diretor foi perfeito também, porque qual o time que tem mais identidade com a torcida, assim, da torcida ficar em cima, da torcida ser povão? É o Corinthians, então eu acho que encaixou perfeito a história com o time do Corinthians, acho que não poderia ter saído melhor. Não, o episódio foi fantástico. Esse episódio aí, ele carrega toda a bagagem folclórica do futebol paulista, do torcedor, do corintiano, porque assim, a gente brinca bastante aqui em São Paulo, tinha muito essa piada, né, o corintiano sofredor, né, tipo, essa piada que até errada, hoje a gente não faz tanto, mas tinha muito na década de 90, chegou um corintiano, esconde a carteira e tal, mas ao mesmo tempo que é uma piada, quem conhece um corintiano sabe que ele gosta disso, tipo, mano, aqui eles têm até o grito, né, corintiano, maloqueiro e sofredor. Eles colocam também favela, né, no estádio, né, tipo festa na favela e tal, e assim, você parar a questão de maloqueiragem com bandidagem, né, tipo, tem uma questão de você ser maloqueiro, de você ser um cara descolado, falar da gíria, isso não tem nada a ver com bandidagem. Quem mora na periferia tá ligado, o Aguiar sabe dessas coisas, né, Aguiar? Você tá envolvido. Opa, tô dentro. É uma maloqueiragem, é um jeito, tipo, de sobrevivência ali, de você se misturar, eu acho que, então é essa, né, a questão de bandidagem aí todas as torcidas possuem seus adeptos, e inclusive a maioria tá dirigindo os clubes. O problema não é só a perna, não. Estão com muito olho gordo no menino. Pera aí. Eita. Faz o seguinte, desce ali no terreirinho, a lojinha de Umbanda que tem ali, e compra óleo de peixe elétrico. Como? Óleo de peixe elétrico. Vai passar 7 dias aqui na perna, viu? 7 dias. Não é 6 dias, não é 8 dias, 7 dias. Vai ficar bom, é só isso que tem que fazer. Agora eu queria saber de você, o que o médico falou pra você a respeito da recuperação do cara? Porque foi algo de excepcional, fora do comum. Sem dúvida, até certo ponto surpreendente. A gente nunca viu esse tipo de coisa dentro do futebol. Mas ele volta e volta com tudo, e a gente tem a impressão que ele vai se dar bem no jogo. Tá confirmado então? Tá confirmado, confirmadíssimo pro jogo. Obrigado, Zé. Mariqueira. Ô, chegado! Chegado, chega mais, por favor. Trocar uma ideia com você, por favor. Chega mais. É o seguinte, eu vou te dar uma dica, cara. Um furo de reportagem pra você, hein? Levaram ele em outro médico, cara. É? E que médico? Doutor Vavá.
Bom, a gente vai finalizar o filme, né, que são 6 histórias, e a última é uma história de boleiragem também, que é o caso de um Corinthians e Palmeiras que vai ter. Para encerrar a história desse filme, tem o Fabinho Guerra, que é o jogador que está em ascensão no Palmeiras, que é o artilheiro do time, e tem um jogador que chegou do Norte, que o ator é o César Negro, que é o Mamamamá, que é um dos atores que tá ali, que ele tá se aposentando, né, que ele até fala que às vezes ele é bom jogar num Seniors, no Master, porque às vezes os caras te vê e chamam você para jogar de volta. Ele tá nessa mesa redonda no começo do filme. E o que acontece? Nessa época o Palmeiras era dirigido por nada mais, nada menos que o técnico Edil, que quem fazia ele é o Lima Duarte. Eles estão numa concentração lá no hotel, estão almoçando lá, o Edil falando para os jogadores se alimentarem, depois subindo para seus quartos. O Paulo Coronato avista uma mulher muito bonita, que é a Marisa Hort, a atriz Marisa Hort, e ele faz aquele olhar, né, faz aquele flerte, e ele fala assim, hoje vai ter. Ele sobe pro quarto, junto com o Mamamá, que é um jogador novato que veio do Norte, e ele faz toda uma tramóia lá pra esse jogador novato subir pro terraço e ele chamar a Marisa Hort pro quarto dele. Logo hoje, véspera de Palmeiras e Corinthians, olha o que me aparece, ó. Olho nela ali. Fabinho, como é que é, Fabinho? Não vai comer, não vai se alimentar? Meu chapa, eu vou precisar de um favorzinho teu essa noite, falou. Você vai ter que estar comigo nessa. Aqui nesse time uma mão lava a outra. Hoje você tá aí chegando, eu tô por cima da carne seca, eu posso te ajudar. Posso não te ajudar, tá sabendo? Olha lá. Perdi o apetite, porra. Vamos, rapaziada, vambora. Vamos dormir. 8h30, acabou o Jornal Nacional. Vamos dormir, vem, Violão, vambora, vai. Vamos. Depois de um tempo que a gata tinha subido, o Edil começou com aquele costume dele de entrar no quarto pra ver o que se passava. Porra, ele ia batendo e já ia entrando pra ver o que se passava, pegava gente desapercebido, porra. Tudo bem aí? Tudo bem. Ah, já vão dormir, né? Faz bem. Lê um pouquinho, depois dorme, hein? Não exagera, hein? Boa noite. Cadê ele? Saiu, deu uma descida lá pra baixo e... Mas como uma descida lá pra baixo? Não tem mais ninguém lá embaixo? Ô, baiano, você não tá brincando comigo, não tá? Que é isso, professor? Cadê ele? Só que antes disso, ele dá uma volta no Lima Duarte, pro Lima Duarte achar que ele fugiu do hotel e ele poder chamar a moça pro quarto dele. Acontece que o Lima Duarte, ele percebe essa artimanha do Fabinho Guerra, ele olha pra mulher, pra Marisa Hort, e ele fala... Minha senhora, a senhora não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Minha senhora, a senhora não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Porque antes do clássico, ele não podia ter nenhum jogador tendo diversões, assim como teve Wagner Love. Não é, Aguiar? É isso aí. E então o filme se desenrola, né? Ele acaba conseguindo essa proeza aí de levar a moça pro quarto dele, e o jogador, o Mamá, vai dormir lá no terraço. Depois ele acaba gripado, não consegue jogar. E o Lima Duarte, ele fica na porta do hotel esperando o Fabinho Guerra voltar, porque ele achou que ele tinha saído, mas na verdade ele não saiu nada, ele estava se divertindo no quarto. E essa história, ela pega um pouco do jogador malandro, né? Do jogador que ele já tá com uma moral alta no clube e chega o outro novato, então ele faz tipo de situações para ele se dar bem. Assim, como a gente falou, né? É um filme da década de 90, então tem alguns estereótipos que são negativos. Por exemplo, nesse caso, a Marisa Hort, né? Tipo, a boleira, né? Tipo, a mulher que vai pro hotel, mas ela quer... Maria Chuteira. Isso, Maria Chuteira, né? Que usava essa nomenclatura, né? A mulher que vai pra concentração com o jogador. Então, tipo, e no começo do filme a gente falou da Denise Fraga, que, né? A ex-esposa do jogador. Então, os dois papéis que são destinados à mulher são papéis de subserviência, são papéis que não são papéis à altura, né? Tipo, os caras estão sempre por cima e tal, e a mulher acaba ficando ali como a ex-mulher chata que tá atrás do cara, porque o cara não paga pensão, ele é errado, mas, porra, a mulher tá atrás do cara, o cara tá querendo fazer sucesso, tá
tá querendo ganhar dinheiro e a mulher enchendo o saco dele, e a Marisa Hort como papel de aproveitadora, né, ali de sedutora e tal, esse estereótipo da mulher. Então acho que esses dois pontos aí são negativos, mas a história em si, na verdade, eu achei essa história, ela tinha um potencial pra ser bom, né, até pelos atores, né, o Lima Duarte fazendo o papel do técnico, mas não é uma história que me agradou tanto, não sei vocês. Então, eu queria frisar dentro dessa história que também não me agradou muito, eu acho que ela podia ser melhor até pelo elenco que foi escalado pra fazer essa parte, né, só ator de ponta, mas o que eu acho, o Mamamá, eu acho que eles fizeram em cima do Rivaldo, porque o Mamamá vem do Santa Cruz, e foi os anos 90 foi quando o Rivaldo veio do Santa Cruz pro Palmeiras. Eu acho que assim, eles tiveram fazer um parâmetro entre os dois. Você percebeu isso, 86, no filme? Não percebi, mas a característica do jogador, os dois, o Rivaldo e esse ator, né, o César Negro, os dois são bem parecidos, né, são negros, a característica deles, a fisionomia é parecida também, mas eu não fiz essa associação não, Aguiar. Não, então, que ele veio do Santa Cruz, né? Ele fala no filme, então, mas no tempo do Santa Cruz não tinha essas coisas e tal. Aí na hora que eu me liguei, acho que eles quiseram fazer um parâmetro com o Rivaldo. Então, mas se fosse o Rivaldo, acho que não, porque o Rivaldo jogou até os 48 anos e o Mamamá parou mais cedo. Não, mas eles estão falando de anos 90, quando o Rivaldo tava começando. Pô, o Rivaldo não tava nem pensando em parar em 98. Então. O Rivaldo em 2010 não tava pensando em parar. Aproveitou pra sair, saiu. Era um chaveco. Ah, mas eu quero ver quando ele voltar. Vou estar esperando ele aqui, assim, ó. Quero que ele me olhe nos meus olhos, assim. E vou vigiar todas as entradas desse hotel. Me deu um cobertor de nada. Lá vou eu pro terraço. Um puta frio, bicho. Não. Enquanto o Edil, a besta do Edil... O Edil é uma besta, bicho. O Edil ficou lá embaixo, na frente do hotel, esperando o Fabinho chegar. Chegar de onde, porra? Eu lá em cima e o Edil lá embaixo, os dois num puta frio. Porra, isso não se faz, cara. Que é isso? Então, eu vou discordar de vocês, cara. Eu gostei pra caramba dessa história, porque ela traz vários lembranças, né? Lembranças, né? Não. Mas, puta, eu acho que ela traz vários elementos muito da cultura do futebol. Ela traz o jogador malandrão, tá sempre querendo dar a volta no treinador. Ela traz o treinador que ele é mais um xerifão, mais um sargentão ali do que propriamente um treinador de futebol, né? O cara que tá mais preocupado em manter os jogadores na linha, né? Ser babá de jogador. Cara, me veio muito a imagem do Felipão ou do Leão, assim, na figura do Lima Duarte, assim. Acho que eles pegaram alguma referência desse estilo de treinador. E também tem a questão do jogador que chegou agora, ainda tá meio deslocado, tá tendo que se arranjar ali, tendo que quebrar galho dos jogadores mais veteranos, sendo meio que, entre aspas, sabotado. Então eu vi bastante elementos ali que representam muito a cultura do futebol, né? E o engraçado é que o técnico, né, ficou na porta do hotel a noite inteira achando que ia pegar no flagra o jogador, e o jogador tava no pré-jogo ali, digamos assim. E, pô, eu achei bem legal essa história, assim, principalmente porque o treinador que tava se achando malandrão lá, ele acabou sendo passado pra trás. Ai, Caiçara, não sei não, isso aí deve ter alguma lembrança, viu? Será que o nome do jogador é Fabinho Caiçara ou Aguiar? Tá com o cara, hein? Fabinho Caiçara, hein? Nos tempos do Paraná. Não, mas vamos conversar que ele foi engenhoso ali, né? Ele fingiu que saiu pro treinador ir lá, não achar ele, e aí passaram a procurar ele em qualquer outro lugar, menos no quarto que ele estava, pô. Foi O Lima Duarte, o Edil, o técnico, ele chegou aí no quarto da Marisa Hort, onde ela estava hospedada, acho que com a mãe dela, e falou assim, caramba, ele não tá aqui, então ele deve ter saído. Aí foi quando ele foi pro saguão do hotel, e o Fabinho Guerra falou pro mamãe, ó, sobe lá pro terraço, toma um cobertor, se agasalha aí. Aí ele ligou pra Marisa Hort e falou, pode vir. Pô, eu achei essa história bem bolada também, por esses elementos que eu comentei. Na verdade, acho que o filme todo, né, não tem ponto fraco, tipo, ponto ruim no filme. Tem histórias melhores do que as outras, mas, no geral, assim, ela traz esses elementos da nossa cultura. E, cara, se você é fã de futebol, se você se importa além do jogo, né, da partida em si, né, se você gosta da cultura do futebol, você acaba sendo fisgado por essas histórias.
Bom, acho que não tem spoiler esse filme, né? Porque é um filme aí que já vai pra 22, 23 anos, não tem como dar spoiler. Mas acho que o final do filme também é um final que, depois de você ter várias histórias, né, engraçadas, histórias com crítica social, você tem uma crítica referente à vaidade, né? À velhice, né? À juventude e à chegada da velhice, né? Onde o Fábio Milhaço, ele começa a falar, porra, mas as pessoas não estão me reconhecendo, eu falo que eu era o jogador e as pessoas não acreditam, né? Quando ele começa a olhar os retratos na parede, onde ele era o jogador que jogou no Botafogo, se eu não me engano, e as pessoas olham pra ele, mas você não parece esse jogador. E aí ele chega uma parte lá que ele abaixa as calças, né? Ele fala, olha o que sobrou de mim. É Corinthians, tá? Corinthians, tá? É o Corinthians, então. Aí ele abaixa a calça, ele fala assim, isso aqui é perna de atleta, isso aqui já jogou muita bola, não sei o quê. É uma parte até triste no filme, né? Às vezes eu olho essas fotografias na parede, eu penso assim, será que sou eu mesmo? Às vezes eu penso que foi com outra pessoa que aconteceu tudo isso. Com vocês também, eu lembro de cada um de vocês. Você estreou comigo no Pacaembu. Tava o estádio lotado, lembra? Você com o olhão arregalado, olhando aquela massa toda. Sabe, às vezes eu vou num restaurante ou em algum lugar com a minha filha ou meu genro, e sempre chega alguém assim que diz, você é o Naldinho do Corinthians, né? Pô, você foi um craque. E vem um mais velho e diz assim, esse aí eu vi jogar. Isso que era jogador. E eu fico com vergonha. E eu não sabia por que eu fico com vergonha. E eu descobri. É porque eu sinto vergonha de ser assim como eu fiquei. Porque quando você fala no jogador de futebol, você fala assim, poxa, é um atleta forte, bonito, alto, né? Moço. Aí me apresento eu. E aí eu sinto vergonha. Dá vontade de dizer que não sou eu. Mas eu sou eu. Eu sou o Naldinho, não sou? É claro que é você. Ninguém pode tirar isso de você. O Naldinho, do Corinthians, da seleção brasileira. Eu não sou mais o Naldinho. Não tem mais cabeça. Não tem mais braço. Não tem mais perna. Isso aqui é perna do Naldinho? O Naldinho tem essa perna? Pelo amor de Deus. Um atleta? Não, levanta isso, Naldinho. Faz assim, não. Você acerta isso aí. Tá, vamos, Naldinho, vamos. Acerta. Ele acerta, ele acerta. Não pode ser assim, não. A vida é essa, né? Então, cara, isso me pegou meio de surpresa, porque é um filme que não parece que vai ter esse tom, né? E ele acaba de uma forma, assim, um pouco melancólica, assim, e é interessante porque ela dá uma quebrada na expectativa. Também traz algo de reflexão, assim, né? Tipo, não importa quem é você, tipo, o tempo vai chegar pra você também. Eu acho que, principalmente pros jogadores, eu acho que é uma mensagem bem forte e bem necessária pra se passar. Assim, dá uma quebrada no ritmo do filme, né? Tá chegando no final, ele acaba com essa surtada, digamos assim, desse ex-jogador, que ele já tava com uma saúde mental um pouco abalada, né, por causa da história do moleque lá que ele reclamou. Puta história triste, meu. O pessoal até ficou zoando com ele no filme, que ele coloca uma blusa, se agasalha, o pessoal, mano, sempre foi frio aqui em São Paulo, você que não percebeu isso? Tipo, você tá ficando velho, né? O frio tá sendo mais doloroso pra você e tal. E, assim, até nessa parte que é um pouco triste, mas você vê como diretor, né? Esse filme é só elogios mesmo, porque ele consegue passar uma mensagem nesse momento aí um pouco menos descontraído do filme também. Eu acho que é um filme pra quem... Lógico, é um filme que, assim, ele não passa na Rede Globo, você não vai ele passar na Rede Globo, na Band, sabe o quê? É um filme que passa bastante na TV Cultura aqui em São Paulo, não sei se nos outros estados tem. Eu acho que não, porque a TV Cultura é uma TV aqui de São Paulo, né, do governo do estado de São Paulo, mas tem no YouTube, tem pra todo mundo ver aí, o YouTube não deu strike ainda. É um filme que, assim, eu acho que é legal, se você, tipo, tá com seu pai, com os seus tios, né, tipo, com a sua mãe, com as pessoas, enfim, com as pessoas da sua família, dependente se é homem ou mulher, que gostam de futebol, acho que vale a pena, né, você gastar 1h30 ali pra assistir, dar algumas boas risadas. Não é o filme que vai ganhar o Oscar, mas é um filme que você vai achar legal, não é um tempo desperdiçado. O Aguiar foi quem indicou esse filme pra gente, isso há 20 anos atrás. A gente assistiu esse filme
esse ano. E quando a gente começou de BadaCast, né, a gente, por influência de outros podcasts, a gente tinha essa ideia, né? Bom, vamos assistir algumas coisas, vamos tentar trazer alguns elementos aí da sétima arte pro podcast. E acho que a gente foi bem feliz em conseguir trazer um pouco, né, do que é o filme Boleiros. E a gente espera que a gente consiga fazer com os outros, mas a gente deixa de indicação aí, Boleiros. Não é não, Aguiar? É isso aí, é um bom filme mesmo. Eu acho que relata bem a história, principalmente do futebol paulista, né? Que é um filme bem regional, né? Isso aí é fato. Mas eu acho que pegou características do futebol paulista, principalmente dos anos 90, que ficou perfeito no filme. É um filme aí que ele pode dar 9.5, 9.6 tranquilo. Pra ser aquele jurado chato. Crítico, aliás. Bom, eu não vou dar nota porque eu não vim preparado pra isso, mas, pô, é um filme necessário pra quem gosta de futebol, né? Indispensável. E assim, se você nunca assistiu o filme e escutou aqui esse podcast, você já foi avisado das histórias, mas mesmo assim vale muito a pena você ir lá conferir, porque acho que um dos pontos fortes do filme são as atuações, né, dos atores e atrizes, porque tá muito, muito legal. São atores consagrados do cinema brasileiro, da televisão brasileira em geral. Então, pô, mesmo que você tenha escutado o podcast, você já tem as informações principais aí dos roteiros e tal, mas vale muito a pena assistir e ver. Como o 86 falou, tá aí no YouTube, então não tem desculpa. Se agora se o YouTube for cobrar a gente, qualquer coisa o Aguiar que indicou, viu? Eu joguei futebol 20 anos. Faz 25 anos que eu sou técnico. Só que quando eu sonho sempre que tô jogando. Eu nunca sonho que tô lá sentado no banco treinando o time. Nunca, nunca. Olá, seus canalhas aí desse programa. Tô nervoso, né, Caissara? Hoje eu tô nervoso, tá? E... Oi, Tomé, você que é um palmeirense, se você tiver um psiquiatra pra me indicar, você me indica que eu vou precisar pro final, tá? Tá bom, pode deixar. Tô nervoso com duas coisas. Primeiro, cancelaram a minha série no Netflix. Não vai ter mais Lucifer. Uma falta de respeito. Stream de merda, não respeito o maior de todos. Cancelaram a minha série, Caissara, você acredita nisso? E agora, pra piorar, eu perdi, né, um funcionário importante dos Estados Unidos. O tal é Biden, como que fala? É Biden? Biden? Como que fala? John Biden. Então perdi um funcionário importante. Como que fica assim? Mas peraí, quem que era o seu funcionário? Era o Trump ou o Biden? Você tem alguma dúvida de quem era o meu funcionário? Você tem alguma dúvida? Se eu falei que eu perdi, quem perdeu a eleição? Pô, você quer me deixar nervoso hoje, Caissara na 86? Você quer me deixar nervoso? Tá bom, encerra logo isso aí, vai. Não, ô Anjo Caído, eu tenho uma dúvida, eu quero saber. Futurologia. Você já perdeu funcionário lá nos Estados Unidos. Em 2022, você promete que a gente vai perder aqui também? Pra falar a verdade, nem eu que coloquei isso aí. Então, esse aí eu não vou sentir tanto. Mas o de lá fazia muito barulho, né, cara? O de lá fazia barulho. Aquele lá fazia as coisas que eu queria. Esse aí não, esse aí é só um fantoche. De praia e carnaval, hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o bonde ideal. No ponto final, o rebu é total. Pular pela janela pro bonde é normal. Zoando no asfalto, zoando na areia. Quando chegar na água vou me acabar. Quando chegar na água, jacaré é o